já tenho um diagnóstico de endometriose profunda há alguns anos e eu fazia o tratamento com a supressão da menstruação. Então, eu sempre soube que quando eu fosse tentar engravidar, eu precisaria de ser um processo assistido e acompanhado, até mesmo pela retirada dos medicamentos, a retirada do hormônio, de como que meu corpo ia reagir a isso. E aí eu vi, na clínica que a Marina atendia na época, que tinha lá uma consulta pré-natal, que era para se preparar. E eu marquei uma consulta dessas e já fomos eu e meu marido juntos desde essa primeira, que era para entender quais eram os processos, o que poderia acontecer, se estava tudo bem, se ia ser só tirar o medicamento e continuar. Marina já recebeu a gente super bem desde o começo, tirou as poucas dúvidas que a gente tinha ali e mandou a gente para casa. Falou, agora vocês vão tentar e dando certo vocês voltam, não dando certo, se acontecer alguma coisa, vocês também voltam. Porque é importante a gente falar com as pacientes que a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? Uma doença que tem, na verdade, um espectro de sintomas que é muito grande. Tem pacientes que têm muitos sintomas, às vezes com uma doença leve, poucos sintomas, às vezes com uma doença grave, e que ela pode levar a uma infertilidade, né? A gente não sempre categoriza paciente de endometriose com infertilidade, então não é todo mundo que precisa de tratamento, né? Então, normalmente, quando a gente começa a orientação pré-gestacional, a gente sempre, assim, principalmente quando nós temos pacientes jovens, tal, vamos tentar um tempo. Não dá para a gente tentar aleatoriamente qualquer tempo que for, né? Até porque a paciente com endometriose que não está usando medicações, a doença ela pode avançar, ela pode piorar, e isso pode, inclusive, agravar uma infertilidade que ela tenha, né? Então, a gente começou, vamos tentar por X tempo, a gente estabeleceu um tempo, e se nada acontecer, você volta. Aí a gente pensa o que a gente vai fazer, né? E o meu histórico de endometriose já era uma endometriose profunda, né? Então, eu já tinha passado por 2 cirurgias, não era um quadro mais leve. Aí eu fui para casa tentar, tive alguns ciclos e parei de menstruar e fazia teste de gravidez, dava negativo. E aí voltei na Marina, nisso esse tempo que ela passou já estava quase acabando. Também eu tive pouquíssimos ciclos. E ela falou, olha, acho que vale a pena a gente conversar com uma fertileuta, né, uma especialista em fertilidade, para avaliar o seu caso. E aí, isso era 2019, eu comecei esse acompanhamento com uma pessoa que nos acolheu super bem, que também era super didática, tirava todas as nossas dúvidas, tirou todas as neuras, porque o processo de fertilização também é muito cheio de neuras, que foi a Laura. A Laura foi, muito importante para a gente nessa caminhada. Fizemos algumas tentativas com diferentes tipos aí de tratamento para fertilização, até que a gente optou por ir pela FIV, né? Não foi uma escolha de primeira, teve vários processos que a gente passou, que é o fluxo. Tivemos que paralisar o tratamento quando a pandemia começou. Depois a gente retomou durante a pandemia. A primeira tentativa de transferência não deu certo e na segunda deu certo. Então, tive o meu positivo, foi muito alegre, voltei correndo toda feliz para a Marina. Falei, Marina, agora minha vez, sou sua paciente. E começamos esse acompanhamento aí da gestação do Lucas, né? Foi uma gestação que foi muito desejada. E foi uma coisa assim, um ciclo muito extenso. Aí você imagina, se a pandemia deixava as pessoas ansiosas e uma fertilização deixa as pessoas ansiosas, a gente viveu tudo isso junto. Então, foi um alívio muito grande quando esse positivo veio. Cheguei no consultório de Marina super feliz, morrendo de medo também, medo de Covid, medo do que vai acontecer, medo, mas assim, muito, muito, muito feliz. E foi uma gestação que transcorreu super tranquila. Eu estava em casa, estava praticamente em isolamento, todo em home office, mas eu fazia atividade física em casa, a gente estava se alimentando melhor porque eu estava em casa, a gente fazia todas as nossas comidas. Foi uma gestação que correu muito bem. E se eu estava cansada, eu podia descansar, porque eu não tinha que pegar trânsito para ir trabalhar presencial. Então, foi um processo que correu muito tranquilo, assim, né? Não teve nenhuma intercorrência. Quando a gente foi fazer alguns exames, eu vi que eu estava com diabetes gestacional. Tomei um susto inicial, assim, mas Marina me ligou também, me acalmou.